Boa tarde, a Eclésia está de volta e desta vez queremos estabelecer uma sintonia com o Ano Europeu da Cidadania Ativa que terminou há muito pouco tempo e os desafios que cabem a cada um de nós na construção social. Connosco está Margarida Neto, que é coordenadora da Comissão para a Cidadania da Cáritas Portuguesa, um grupo de trabalho que quer reforçar o protagonismo da sociedade civil. Margarida Neto, muito obrigado por estar no programa Eclésia. O que é esta Comissão para a Cidadania? O que é que levou à sua constituição? A Cáritas, no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos, resolveu, e bem, coordenar uma comissão de pessoas não dentro da Cáritas, portanto, algumas pessoas são, outras não são, para refletir aquilo que pode ser a cidadania, uma cidadania ativa no interior da Cáritas e para fora, no sentido de refletir o que é a cidadania, mas também o que é um cristão cidadão. O que é que acrescenta ao cidadão ser cristão? Ou o que é que acrescenta a um cristão ser cidadão? Esta iniciativa surge, como disse, no âmbito deste ano internacional. O ano terminou em 2013, já estamos em 2014, mas a Comissão permanece, vai continuar, porque continua a necessidade de uma aposta cada vez maior na cidadania, não é? É, porque preocupamos-nos com a questão da cidadania e ser cidadão é ser alguém empenhado, comprometido com o mundo, comprometido com a cidade, daí a palavra cidadão, empenhado com a construção do bem comum e queremos destacar-nos dos anos, das efemérides, portanto, não é só o ano 2013 que acrescenta a cidadania, é toda a nossa vida. E à medida que fomos trabalhando, também fomos descobrindo que havia mais coisas a fazer. Portanto, realizámos agora, há umas semanas, o seminário Desafios para a Cidadania hoje, e com essa inspiração, o Presidente da Cáritas pediu-nos que continuássemos a trabalhar. E esse trabalho tem agora uma vertente mais organizada no terreno, no sentido de acrescentarmos um projeto bastante interessante da Cáritas, que é o Mais Próximo, e que visa organizar a ação social nas paróquias. Portanto, temos aqui vamos ter aqui dois componentes. Ajudar uma certa dinamização do trabalho da Cáritas e de outros nas paróquias, se isso nos for possível, e, por outro lado, com a inspiração do seminário, continuar a trabalhar junto destas organizações, movimentos, obras, que são imensas, espalhadas em Portugal todo e que são desconhecidas do grande público, ou então são conhecidas aquelas que têm a sorte de aparecer nos média, e para isso aparecem 3 ou 4, toda a gente sabe o que é o Banco Alimentar, toda a gente sabe agora o que é o projeto ReFood, tantos outros, mas há muitos outros. Muitos mais, ainda bem que existem muitos mais, que são mais discretos, não aparecem nos média e que fazem no dia-a-dia a diferença na vida de muitas pessoas. Alguns desses projetos, dessas iniciativas que passaram por este seminário que organizaram, irão estar ao longo desta semana aqui no programa Eclésia, iremos conhecê-los mais em pormenor. Foi também uma tentativa vossa para apresentar o concreto da cidadania, portanto, quem já deu o passo e se organizou, avançou, se entregou a causas e já está a funcionar no terreno, passa por aí muito é mostrar que há gente, muita gente, que havia um desafio no seminário que era não só testemunhar o que era a organização, portanto, o que é a turma do bem, que a Eclésia convidou também, o que é que fazem os dentistas, o que é que faz o maestro na Orquestra Geração, o que é que faz o ReFood. Eu julgo que as pessoas aí conhecem, e portanto tratava-se não só de exemplificar o que é que a organização fazia, como é que se organiza no terreno ao nível da distribuição de comida, ou ao nível de cantar com as crianças, ou ao nível de tarefas de bairro, mas também perguntar a estas pessoas que estão à frente destas organizações porque é que começaram nisto. Para mim era essa, e é esta a questão fundamental. Porque as organizações crescem a partir de uma intuição, de um desejo, de um compromisso, de um empenho que alguém, ou vários alguéns, pensam, se organizam, começam a trabalhar. Mas este desencadear da coisa em si mesma tem a ver com connosco, com nós próprios, cada um de nós,
que a dada altura olha ao mundo que nos rodeia e pensa, e é aqui que penso que começa o ser cidadão, o que é que eu posso acrescentar? O que é que eu posso fazer que não está feito? O que é que eu posso fazer do meu tempo, livre ou não livre? Como é que eu me posso participar mais e dar o meu contributo para um mundo melhor? Portanto, a pergunta do seminário acrescentava à demonstração do que era cada organização a pergunta: e tu? Porquê é que começaste nisto? O que é que te faz correr? Porquê é que te empenhaste? Porquê é que estás a gastar tanto tempo, energia, cansaço? E essa é a pergunta também que fica depois deste seminário, e que é talvez a minha preocupação maior, que é o que é que cada um de nós pode fazer e acrescentar na nossa casa, na nossa família, no nosso prédio, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso país. Eu gostava de esclarecer aqui alguns conceitos. Os portugueses são muito solidários, movimentam-se muito em função de causas ou de catástrofes pontuais, ajudam, são muito desprendidos nessa questão. A cidadania ativa não é um ato de generosidade momentâneo, de impulso, motivado por esta ou aquela razão, mas implica a continuidade. Portanto, uma entrega, e a adesão a um projeto que pede continuidade. Há que distinguir um bocadinho estas duas vertentes, porque às vezes podemos falar de cidadania ativa e a pessoa pensa: eu ajudo para o Banco Alimentar, sim, quando é os peditórios, e dou o meu saquinho. Isto é um bocadinho diferente, não é? Não, embora essas questões pontuais sejam muito importantes. Claro. Quando nós vemos os milhares de voluntários, que, sobretudo jovens, que se dedicam num fim de semana ao Banco Alimentar, há uma bolsa de generosidade nos portugueses que é imensa. O que acontece em Portugal, nisto como noutras coisas, é que depois não permanece. Um bocadinho como o futebol, também ficamos eufóricos quando a seleção ganha e depois ficamos na indiferença. Portanto, ser cidadão é combater esta indiferença e é ter muita consciência dos problemas. Quer dizer, nós não podemos só ter consciência dos problemas ou das necessidades de vez em quando aparece uma notícia no jornal, ou quando descobrimos que há um idoso que morre e fica meses em casa morto e que ninguém sabe dele. Não pode ser só nestas alturas. Portanto, julgo que a cidadania parte da consciência do estar acordado perante o mundo que nos rodeia e depois, a partir daí, crescer esta vontade de não ser indiferente. Às vezes de ser provocador daquilo que se passa, de romper a indiferença e construir. Nós temos, se cada um de nós fizesse isto, era bom, mas os portugueses são um bocadinho resignados, não é? E acham sempre que o outro faz, ou acham sempre que não me compete a mim, ou acham sempre que o Estado fará. Ora, nós estamos a viver num tempo em que percebemos que o Estado não pode fazer tudo. E ainda bem que não pode fazer. Estão nem sequer deve fazer a direcionar-nos exatamente para o exercício da cidadania. Uma sociedade civil mais fraca também nos enfraqueceu. Isto é difícil perceber o que é que começou primeiro, não é? Também enfraqueceu o ser cidadão. Eu acredito que uma consciência maior da importância de cada um de nós, na vida em geral, como pessoa e como cidadão, levará a um compromisso maior da própria sociedade civil e, sendo assim, o mundo funcionaria um bocadinho melhor. Às vezes ficamos aqui muito desafiados por dois polos: esquerda, direita, mercado ou Estado. Há aqui uma outra dimensão, que é a dimensão pessoal, de cidadão, de comunidade, de sociedade civil, que é tão importante como as outras. Não é? É muito importante a pessoa descobrir a dimensão do outro, portanto, sair fora da sua zona de conforto, até porque as zonas de conforto começam a abrir brechas, dada a crise em que vivemos, claro. e surgir essa noção de que o outro é importante para nós somos importantes para o outro e todos juntos construímos. Eu sou o que o outro é. Claro. É um conceito até africano, estamos a viver tempos da morte de Mandela. É um conceito africano que é o Ubuntu, que é também convidámos os Ubuntus para este seminário, de eu sou porque tu és. Não é? A noção de proximidade é essencial. Eu sou uma mulher que trabalho muito, sou psiquiatra, sou médica, portanto, trabalhei já bastante até em funções de coordenação também, na área da família e das associações de família, e continuo a pensar que o tecido social
se forma a partir de um núcleo, que é a família. A família como célula e a família como coração. E é aí que nós aprendemos a proximidade. Sem ter feito a experiência da proximidade da família, fica muito difícil nós sermos próximos dos outros. E, na verdade, o ser cidadão também se aprende na família. A solidariedade aprende-se na família, com os irmãos, com os avós, a solidariedade intergeracional. Cada família aprende com as outras famílias, com as famílias do seu prédio, mas sem a noção de proximidade não há amor. E, portanto, estamos a falar até na Caritas, não é? Que é quem organizou esta comissão. E a Caritas é amor ao próximo, é o amor. É o amor empenhado, é o amor em construção, é o amor que se preocupa, é o amor que está próximo, é o amor que cresce com o outro. E nesta questão, digamos, os cristãos têm uma responsabilidade acrescida, dado a característica da sua fé e o desafio que ela lhes coloca por responsabilidade do seu próprio batismo, têm aqui um papel muito concreto a desempenhar, não é? Os cristãos e a Igreja têm um papel crucial. Não porque sejamos mais que os outros. Somos. Uma questão de coerência. Temos obrigação. Temos uma obrigação natural. Porque um cristão é alguém que se empenha. É alguém que transporta uma boa nova. E que tem dentro de si uma ligação com Deus, que é o inspirador e a alma do nosso amor ao próximo. Acrescentado de outras coisas que talvez os outros também têm, mas nós temos a obrigação de ter mais, que é a alegria, que é a questão da esperança, que é a questão de transformar a solidariedade em amor, que tem aqui um tom diferente, e de considerar o outro como um irmão. Quem não é cristão, talvez eventualmente tenha menos esta noção. Eu sei que nós temos a obrigação de termos a noção de que o outro não é só um concidadão, não é só alguém que vive na minha comunidade, mas é também um irmão, porque somos todos filhos de Deus. E esta luz, esta cor, esta inspiração, coloca a cidadania num outro patamar. Não só o da obrigação, eu tenho falado muito da obrigação, mas como um desejo de uma igualdade fraterna, em que a caridade não é assistencialismo, mas acho muito importante, foi o Bento XVI que escreveu isto, e eu gosto muito desta ideia. Caridade às vezes é mal entendida, é entendida como caridadezinha. Há pouco tempo tivemos essa discussão na sociedade portuguesa, porque lidamos mal com a palavra caridade. A palavra caridade é amor. E neste conceito, quase revolucionário. Eu acho que entendemos agora melhor com estes gestos do Papa Francisco. Estava tudo escrito sobre caridade, com Bento XVI, mas o Papa Francisco parece que nos mostra, com gestos muito claros, o que é a caridade, que é proximidade e que é o amor e um amor empenhado. Esse posicionamento do Papa Bento XVI e a palavra caridade tem um toque mesmo de revolucionário para os crentes? Para mim, sim. Quando Bento XVI escreve que a caridade é dar ao outro o que o outro tem direito e que por um motivo qualquer foi expoliado desse direito, é bastante revolucionário, porque aí nós passamos da visão assistencialista, de dar o que o outro não tem, para contribuir para que o outro tenha, porque é um direito dele ter. Isto contém uma revolução. E passamos da dimensão assistencialista, de facto, para construir com o outro uma outra maneira de estar na vida e fazer com que o outro cresça. Acho que nesta maneira de ver a caridade, quando alguém não tem, porque tem fome, porque está desempregado, porque está sozinho, esta caridade que é cidadã e que é cristã vai ter com o outro, é como o outro, sente como o outro e constrói a partir daí um outro desafio. É um outro desafio. E neste momento que vivemos de crise económica, de incerteza quanto ao futuro, em que se fala do avançar da sociedade civil, da cidadania dos cidadãos,
É bom sublinhar que isto não é na linha de o Estado recuar nas suas responsabilidades e os cidadãos avançarem colmatando práticas que deveriam ser da responsabilidade do Estado. A cidadania ativa visa mesmo um exigir que o Estado exerça a função que lhe compete também. Não é? Claro, absolutamente de acordo. Nós, cidadãos, exigimos do Estado que se comporte como tal, mas há quem defenda, e eu percebo bem isto, que habituámos a que o Estado nos protegesse tudo, não é? Subsídios, tudo, nos protegesse. E não precisávamos fazer nada, porque o Estado assegurava a nossa vida do nascimento até à morte. Isso pode ter enfraquecido a dimensão da proximidade, pode até ter enfraquecido os laços de proximidade e de família, e que temos que contar primeiro connosco, depois e construir a proximidade, e depois o Estado vem neste contexto. Porque nos esquecemos de nós e nos esquecemos do que estão próximos, sempre pensando que alguém cuidará. Este alguém era o Estado. Não deixando de achar que o Estado tem, obviamente, essa obrigação. A proteção social é uma coisa, e a solidariedade é uma coisa essencial à nossa própria vida, até à saúde mental, até ao conceito de felicidade. Os países mais felizes são também aqueles em que as pessoas se sentem protegidas, mas é uma proteção dinâmica. Eu contribuí para essa proteção, mas também contribuo para a proteção do outro que está próximo de mim. Mas são cidadãos conscientes e empenhados que depois conseguem fiscalizar, entre aspas, ser exigentes com o Estado que temos, não é? Até porque o Estado não é uma outra coisa que não sejamos nós que o construímos também. Até na política. Claro. A política aqui também é essencial. Nós tivemos no seminário uma mesa sobre política e comunidade. O moderador foi o Marcelo Rebelo de Sousa, que deu um grande testemunho do que é ser cristão, cidadão, e um homem empenhado na política que se dedica não aos jogos florais e ao poder, mas que se dedica à construção de uma cidade outra e do bem comum. O bem comum é uma palavra ou uma noção, um conceito que nós temos que cultivar mais. Não é, e estamos a viver tempos de individualismo e de egoísmo, e portanto não é bem o comum, não é bem o bem comum que nos move. É o bem próprio, o meu bem. Portanto, estamos a ver uma sociedade mais egoísta, mais individualista. É o contrário do que é ser cidadão. É o contrário do que é a construção de um mundo outro. Uma das preocupações desta comissão, da qual é coordenadora, é otimizar aquilo que já está no terreno e os projetos que já estão em exercício dessa tal cidadania ativa, nomeadamente nas paróquias. Como é que vão procurar concretizar ou tentar conduzir este vosso trabalho junto das comunidades cristãs que já têm estas estruturas em andamento? Por um lado, em relação às questões de cidadania que não são paroquiais, eu gostaria muito de formar uma plataforma, que as pessoas conhecessem mais os diferentes projetos, que são muitos. Essa é uma dimensão. A outra, a das paróquias, e junto da Cáritas, trata-se de, aproveitando um programa excelente que tem, que é o Mais Próximo, que é um programa de capacitação de agentes que nas paróquias fazem atendimento, acolhimento e se dedicam à ação social, poder dar mais energia, dinamizar, contribuir com os mais jovens para as equipas que estão envelhecidas no terreno. Existem imensas obras no terreno das paróquias, mas numa estatística que conheci há pouco, das 4.000 paróquias que temos em Portugal, apenas 1.000 têm uma ação social organizada. Ora, resta muita paróquia que tem centros de dia, tem infantários, mas depois não tem a ação social como a Igreja hoje a pensa, suficientemente organizada. E se há questão que caracteriza a Igreja, é a ação social. Será, com certeza, em primeiro lugar, o anúncio da palavra, será a celebração dos sacramentos e a liturgia, mas há um braço
extraordinário que nos caracteriza, que é a ação social, a proximidade e o amor ao próximo. Sem obra não há fé, e não há fé sem obra. E, portanto, nós temos que organizar melhor, até porque é isso que nos pedem os tempos de hoje, de grande vulnerabilidade social, de grande fragilidade, de grande ruptura da coesão e da solidariedade. Mais do que nunca, a paróquia, que é um núcleo próximo das pessoas, tem que organizar muito bem a sua ação social. E isso existe. Há o movimento, as conferências vicentinas, a Cáritas, mas não há organizar, não há coordenado, não há uma otimização dos esforços. E isso tem que haver. Estamos a terminar. Pergunto-lhe só, está otimista perante estes desafios todos que se colocam e as disponibilidades interiores, talvez, e motivacionais das pessoas? Eu sou otimista por natureza, sou psiquiatra, às vezes, e trabalho nisto sempre, não é? Mas sou também, tenho a noção da minha dimensão. E, portanto, de uma forma muito humilde e com os meus colegas de trabalho, que são notáveis, se nós pudermos inspirar um bocadinho, se pudermos dar um bocadinho de energia, preocupar-nos, ir ao encontro das pessoas, nós conseguimos fazer qualquer coisa. E isso é para mim como é para si, claro, como é para este programa e como é para as pessoas em geral. Não desistir, às vezes desistimos e ficamos com medo porque o mundo é assustador. Mas se cada um fizermos a nossa tarefa, fizermos um bocadinho melhor todos os dias, chegamos lá. Muito bem, Margarida Neto, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia. É a hora da sociedade civil, o momento em que a construção social deverá passar pela entrega e envolvimento de cada um de nós no exercício de uma cidadania que se quer ativa. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.